Olhar para o negócio como algo que precisa ser melhorado rotineiramente, aproveitar as oportunidades, desenvolver habilidades, se reerguer de um fracasso. Essas e outras qualidades de um empreendedor nunca estiveram tão latentes, ainda mais neste momento em que o coronavírus tem feito com que muitos tenham que se reinventar. As entrevistas foram gravadas antes da pandemia e mostram um mercado que continua em expansão, apesar de muitos setores terem sido afetados. São histórias de superação e sucesso que você vai conferir no Ser Empreendedor, que começa agora. Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney. Antes do sucesso que os tornou famosos, os seus currículos contam com falhaços, produtos, invenções e gestões que não deram certo. E a forma como lidaram com os fracassos e aprenderam com os mesmos que faz deles os maiores exemplos de sucesso no mundo dos negócios. E conseguir o sucesso após o fracasso não é exclusividade de grandes empresários como Steve Jobs ou Walt Disney. A Marta também teve que se reinventar para dar a volta por cima. Ela, que empreende desde criança, teve que aprender muito para chegar até este modelo de negócio, que atua com a venda de comida saudável assim, em pacotes, usando a técnica da liofilização. A liofilização é uma forma de você carregar o alimento in natura, de uma forma que não pesa, porque você tira a água, né? Não estraga, não precisa de conservantes, porque onde não tem umidade não prolifera micro-organismos. E você preserva todos os nutrientes. Com um investimento de R$400 mil, ela vem crescendo desde 2016 e fechou 2018 com um faturamento de R$1.200.000. Em 2019, esse número caiu, mas agora, em 2020, a empresa conquistou um investidor para alavancar o negócio, em que as vendas são 100% pela internet. No final de 2019, a gente conseguiu um investidor, um fundo de investimento, que não posso revelar muitos detalhes ainda, mas que vai dar mais uma alavancada. É um investidor anjo ou não? É chamado investidor anjo ou não? Não é investidor anjo, é um venture capital, né, que a gente chama, que é um fundo familiar, um family office. Mas para chegar até aqui, essa empresária viveu muitos altos e baixos, mas nunca desistiu. A veia empreendedora se mostrava desde cedo. Desde criança, assim, por exemplo, uma vez eu ganhei uma panelinha que derretia chocolate para fazer bombom, pirulito, eu fazia, em vez de eu comer, eu levava na escola para vender. Do lado da minha casa tinha um salão de beleza, eu pegava aquelas lousas de criança, colocava em cima de umas latas de tinta, fazia uma barraquinha e vendia colarzinho de miçanga, pulseirinha de miçanga. Quando eu entrei na faculdade de comércio exterior, logo eu já consegui um estágio nessa área e eu pesquisava muito para fazer os TCCs da faculdade, todo ano tinha um trabalho grande, né? E eu usava um site que hoje é um dos homens mais ricos do mundo, que é o Alibaba. Eu devo ter sido uma das primeiras clientes dele quando ele ainda estava na garagem, né? Que nada mais é que um site de compra e venda, classificados internacionais de pessoas do mundo todo que postam o que querem vender, o que querem comprar. E eu vi aquilo como uma oportunidade. Falei, pô, tem tanta gente querendo comprar coisas, gente querendo vender, e eu vou fazer esse match dessas pessoas. Então, eu ficava procurando os anúncios, olhava os anúncios do que as pessoas queriam comprar e procurava quem tinha aquilo para vender aqui no Brasil. Daí para a primeira empresa como representante de produtos importados. Eu tinha um bom salário com 19, 20 anos, né, na época. Eu tinha um namorado também que trabalhava na área de TI, também ganhava super bem para a idade, para a época. E ele falou assim, eu também vou te acompanhar, vamos empreender junto. E aí os dois saíram do emprego para fazer isso e de repente ninguém ganhava mais nada, né? A gente foi ficando endividado, então com 22 anos aí eu já devia quase mais de R$50 mil. Na verdade ficou 50 para cada um, a gente separou, ele voltou para a área dele e eu continuei prospectando meus clientes de importação e exportação. Fui me recuperando, voltei a trabalhar de casa, né, reduzi as despesas, vendi o carro, fui pagando as dívidas. Nessa época o dólar estava muito alto, como está hoje, então era muito favorável para a exportação, era fácil
né? Assim, o produto brasileiro ficava barato, porque se dividia por 4, né? E ao longo do tempo o dólar foi caindo, caindo, caindo. E cada vez mais o produto ia ficando mais caro para vender, os clientes lá fora não aceitavam. Toda vez que ia fazer um novo pedido, um reajuste, né? Falei, bom, eu preciso começar a fazer o contrário, importar alguma coisa. Atuando sozinha, a empreendedora viu uma oportunidade com produtos vendidos em sex shops trazidos direto do Canadá. Eu vou fazer um teste, me manda 200 peças que eu vou ver. E peguei essas 200 peças, sem dinheiro, pagando minhas dívidas, né? E bati na porta de uma loja. E o cara achou legal, comprou tudo. Em uma loja só você já vendeu os 200? Vendi os 200, na primeira loja que eu bati. E assim, fui crescendo, o dono da empresa no Canadá viu o meu esforço, começou a me dar um prazo maior de pagamento, fui aumentando, fui investindo, participando de feiras e aumentando o número de produtos, não vendia mais só isso. E ao longo de 7 anos fui crescendo com essa empresa, cheguei a ter 20 funcionários, fiz um empréstimo para fazer essa importação, aluguei um galpão bem maior, para sustentar isso. E chegando aqui, assim, um problema que a gente teve foi, por exemplo, sutiãs, que no Brasil a gente não só tem o tamanho do seio, não tem o tamanho das costas, né? E o padrão americano, europeu, eles têm 16 tamanhos, tem o tamanho do seio e o tamanho das costas. Ah, eu sou magrinha e tenho o seio grande. Tem um número de ser gordinho, de ser pequeno. Tem para todo mundo, aqui no Brasil não existe isso. Então eu tinha assim 50 mil sutiãs no estoque que eu não consegui vender. Com 21 anos eu devia 50 mil reais, com 31 eu devia 600 mil reais. Quando você se viu com uma dívida de 600 mil reais, o que você fez? Chorava, só chorava e queria me matar. Hoje já passei por... Mas qual a saída então? Você chorou, pensou em tudo isso, tá aqui hoje com a gente, mas qual foi a saída que você encontrou naquele momento? Eu fui atrás de um comprador para a empresa, porque apesar de ter dívida, eu tinha bastante estoque, né? Então eu encontrei uma empresa do segmento, que era um varejista maior do mercado, que se interessou em comprar o estoque. E fiz uma proposta do que eu tinha valor em estoque, daria para eu pagar essa dívida e ainda sobraria um bom valor. O negócio foi feito com uma entrada e o restante para pagar em 5 anos. Mas ainda hoje, a empresária não recebeu todo o dinheiro. Em paralelo, eu sempre gostei de comer saudável, sempre gostei de treinar, uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas no passado não era uma tendência como é hoje, acho que não estava no momento certo. E depois que eu vendi essa empresa, eu não estava tão preocupada financeiramente, porque eu achei que tinha tudo resolvido, ia receber o dinheiro da venda da empresa, então estava mais tranquilo. E fiquei super focada na dieta. Alguns meses depois que eu vendi a empresa anterior de produtos eróticos, a pessoa que comprou resolveu que não ia mais me pagar. Estou correndo atrás até hoje, já faz mais de 5 anos, a justiça é lenta. Né? Mas eu não me apavorei, como boa empreendedora, eu sabia que eu ia ficar cansada de ficar sem fazer nada por muito, não ia aguentar também ficar nessa vida por muito tempo, né? Falei, bom, eu vou correr atrás dos meus direitos, mas não posso mais ficar nessa vida de madame de academia, né? Buscando uma barriga tanquinho. E como eu estava super envolvida nesse ramo, eu já fazia algumas coisas em casa que eu vendia para os amigos na academia. Eu falei, vou criar alguma coisa nesse segmento que eu sempre gostei, que agora está em alta. Né? E comecei a pesquisar e eu fui numa feira de insumos para a indústria alimentícia. Em 2016, ela ergueu uma nova empresa que atua na venda online de 13 produtos e agora pensa em crescer cada vez mais. De todo esse trilhar, hoje a sua empresa está nesse, como se diz, nesse patamar. Bom, fico feliz porque a gente nunca pode estar satisfeito. Eu acho que ainda estou muito longe da onde eu quero chegar, mas a gente sempre tem que olhar da onde a gente saiu e aonde a gente está. Acho que o empreendedor tem que ser um eterno insatisfeito, claro que não ingrato, sempre tem que ter gratidão, mas sempre estar inquieto, né? Eu acho, porque não existe estabilidade, né? Qualquer coisa rapidamente pode mudar o cenário, mas é muito satisfatório, né? Acho que o que move o empreendedor é isso. Que história, hein, gente? E o nosso programa tem dicas para você que se preocupa também com a aposentadoria. Para isso, fomos até um especialista que fala como o MEI, o microempreendedor individual, pode se preparar. Quais são seus direitos e deveres? Confira na dica do especialista. Essa reforma praticamente não mudou
em nada a vida do MEI. Tá? Então ele continua contribuindo da mesma maneira, continua tendo acesso aos mesmos benefícios. Apesar do MEI poder ter uma renda superior até ao teto do INSS, que hoje é em torno de R$ 6.100, para efeito de aposentadoria, para efeito de benefícios, se ele quiser recolher uma alíquota mais baixa, ele tem que utilizar como remuneração o valor de salário mínimo. Então, assim, se nós estamos falando de um MEI que ganha realmente em torno de um salário mínimo, ou um pouco mais, essa lógica trazida pela lei, ela é muito boa, porque a substituição da renda será equivalente àquilo que ele vinha ganhando. Agora, não é tão interessante, a meu ver, não é tão interessante para o MEI que ganha R$5.000, R$6.000, que está acostumado com essa renda, porque o limite do MEI é 6.750 atualmente, fazer esse recolhimento com base no salário mínimo para se beneficiar com uma alíquota mais baixa, que é de 5%, porque depois ele vai ter um ganho também menor na aposentadoria dele. Qual é o ônus que ele carrega por recolher uma alíquota tão baixa? Existem duas condições que são colocadas para ele pagar pouca previdência. Uma é abrir mão da aposentadoria por tempo de contribuição. A antiga aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta agora com a reforma, mas a própria reforma da Previdência manteve esse direito para quem já era filiado antes da aprovação da reforma, que foi em novembro de 2019. A outra condição é ele recolher com base no salário mínimo. Então, assim, se ele quer pagar a alíquota mais baixa possível, que é de 5%, ele precisa submeter essas duas condições. Ou seja, ele só poderia se aposentar sendo homem aos 65 anos de idade e sendo mulher, pelas regras atuais, aos 62 anos de idade. A lei ela não é clara a esse respeito. Ela até permite uma complementação desse percentual. Ela permite que o MEI pague 15% além dos 5%, porque a alíquota ordinária, a alíquota comum, a alíquota de todo empresário, todo trabalhador autônomo é 20%. Então a lei até permite que ele pague essa diferença de 15%, mas ela faz menção ao salário mínimo, né? Então seria 15% com base no salário mínimo. E aí qual seria a vantagem dele pagar essa alíquota adicional? Seria ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. Apesar de não haver uma clareza na lei a esse respeito, muitos microempresários têm feito isso, têm pago essa diferença, só que utilizando a alíquota de 15%, né? Além dos 5% que ele já paga, eles fazem essa complementação com a esperança de, no futuro, poderem ter um benefício calculado com salários mais altos. Lá no portal do empreendedor ele vai emitir aquela guia que é para recolhimento dos 5% apenas. Essa guia para o recolhimento da diferença, ela é obtida no site do INSS. Ali ele vai colocar o número de identificação dele, o mês e o ano do recolhimento e principalmente o código 1910. Então ele pode emitir essa guia no site da Previdência. Dados de 2017 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética indicam que o país só fica atrás dos Estados Unidos. Segundo o estudo, o Brasil realizou naquele ano um total de 2.427.535 procedimentos entre estéticos e não cirúrgicos, enquanto os Estados Unidos fizeram um pouco mais de 4.310.000. Neste cenário, em 2013, 2 sócios viram este segmento como ideal para atender a um público que poderia pagar os procedimentos de forma facilitada. Na época tinha 92 cirurgiões plásticos aqui em Campinas. Fora a região, se a gente for contar toda a região metropolitana de Campinas, acho que são mais de 200 profissionais nessa área. E a grande dificuldade que a gente percebia da população era de conseguir realizar a cirurgia plástica, porque uma grande parte das mulheres querem fazer a cirurgia plástica, porém muitas vezes inviabiliza
às vezes a questão financeira, as formas de pagamento, né? Então nós vimos um nicho de mercado bastante interessante e decidimos investir nessa área aí. Começamos com um profissional só, foi devagarzinho, aí conforme a demanda dele começou a aumentar bastante, outros profissionais começaram a enxergar esse mercado e foi agregando devagarzinho. Hoje nós temos uma equipe com 6 cirurgiões plásticos na nossa equipe, né? E hoje, graças a Deus, a gente cresceu bastante aí. Era um mercado muito elitizado, né? A parte de honorários médicos, despesas hospitalares, custos de prótese, tudo era muito caro, né? E a viabilização financeira para poder fazer a cirurgia. Então nós trouxemos um benefício, né, de oferecer algumas opções de pagamento, parcelamento, tendo isso com bons profissionais, fazendo cirurgia em hospital, com equipe de anestesia, com toda a segurança para o paciente. Com um investimento de cerca de R$300 mil para a primeira unidade, atualmente são 3, em sociedade com médicos que empregam cerca de 50 pessoas. A unidade de Mogi Guaçu é uma unidade que nós criamos porque o Dr. Jaime faz parte da nossa equipe, é de lá, então nós decidimos ampliar para a região que também ele reside lá. Então hoje ele atende tanto em Mogi Guaçu e também atende em Campinas. Sim. O Dr. Reinaldo Liciardi é de Sorocaba, ele começou atendendo aqui com a gente em Campinas, também gostou bastante do modelo de negócio e decidiu montar em Sorocaba lá. Então em Sorocaba fez 2 anos recentemente que inauguramos a clínica lá. O empresário lembra que este é o segundo negócio, pois anteriormente ele já administrava um outro deixado pelo pai. A gente veio de um outro negócio chamado Nipomed, que é uma empresa de assistência médica. Desde 1997 a gente trabalha nessa área. Era seu pai ainda? Isso, mas a gente também sempre trabalhou junto, né? E aí ele vinha para Campinas e eu ficava em São Paulo. E infelizmente em 2002 ele acabou falecendo. E aí, assim, a região de Campinas é uma região muito grande. E São Paulo é uma região que tem bastante concorrência. Então, até hoje temos o escritório da Nipomed em São Paulo, porém decidimos dedicar a mais tempo e mais dinheiro também na região de Campinas, né? Então, desde 97 a gente trabalhou bastante com a Nipomed, ainda trabalhamos bastante. E em 2013 decidimos montar a clínica. Por quê? A Nipomed tem um dos benefícios da Nipomed, que é a cirurgia plástica, que consiga ter um acesso à cirurgia plástica por um custo mais acessível. E é uma especialidade que cresceu muito. E foi quando em 2013 decidimos montar a clínica. Na contramão da crise, o segmento de cirurgias plásticas continuam tendo um crescimento certo. Mesmo nas crises, nós nunca deixamos de crescer. Todos os anos está vindo um crescimento gradativo e a crise na área da saúde, na área estética também, eu acredito que não exista. Mesmo na área de cosméticos, eu acompanho que ano a ano vem crescendo bastante, né? Então é uma área que está em ascensão direto. Este ano estamos pretendendo abrir uma unidade em São Paulo e também estamos estudando Ribeirão Preto ou São José dos Campos. Quando a gente fala em abrir essas novas unidades, são unidades próprias ou vocês já pensaram em modelo de franquia? Modelo de franquia estamos estudando ainda. Vai ser algum modelo em termos de sociedade com algum médico nessas regiões, tá? Mas o modelo de franquia estamos estudando porque é uma coisa muito revolucionária na área médica ainda, né? Você pode dizer hoje que a Realize é um case de sucesso? Acredito que sim, podemos falar assim que é um case de sucesso e nós somos bastante arrojados, fomos um dos pioneiros até em termos de fazer marketing digital, de divulgação da área médica, porque a área médica tem seus bloqueios quando fala em marketing, publicidade, tá? Então nós sempre seguimos tudo que é conduta médica, conduta da ética médica, sempre acompanhamos padrões, né, dentro da ética médica, porém divulgando e trazendo, mostrando, dando conhecimento e conteúdo para os nossos pacientes e futuros pacientes.
Agora chegou a hora de conhecer uma dica de leitura de empreendedores. E você, tem alguma dica de leitura no segmento de empreendedorismo? Envie aqui para nós no WhatsApp no 19 97829 3776. Hoje o Eduardo Santana, diretor do BNI Planalto Paulista, organização internacional que reúne empresários em grupos de networking para ampliação do negócio, é quem dá a dica. Confira no quadro Eu Indico. Oi pessoal, meu nome é Eduardo Santana e eu sou diretor do BNI. O livro que eu quero recomendar para vocês é esse aqui. Essa ideia é tão boa que parece que foi sua, do Dr. Ivan Misner, Frank Raffaelli e Hazel Walker, minha amiga. Esse livro aqui, ele ensina empreendedores, profissionais liberais a fazer negócios com o sexo oposto. Então imagine uma mulher que quer fazer negócio com os homens. Quais são as dicas que precisa ter, quais são os cuidados e vice-versa, aos homens a fazer negócio com as mulheres. Então, esse é um livro extraordinário que eu altamente recomendo a todos vocês. Um forte abraço, até mais. Um negócio que começou com a consultoria em farmacêutica magistral, ou seja, a farmácia de manipulação, e que expandiu para 4 diferentes segmentos. Não é expansão da rede, são os mesmos empreendedores em outros negócios. Aqui os colaboradores têm um modelo que muitas das melhores empresas do mundo têm adotado. A produtividade, sala de jogos para aliviar a tensão na hora do almoço, uma lanchonete que se torna um espaço de convivência e lazer no final do expediente, sem contar a pegada ambientalmente correta que incentiva a todos a pensar de forma sustentável. 4 sócios que juntos administram as empresas em que um dia eles foram funcionários. Eles atuavam no primeiro negócio numa consultoria de divulgação de farmácia em visitas médicas. A história é do Atílio, que começou como vendedor e divulgador da primeira empresa. Passou a diretor, teve a oportunidade de ser sócio. E em 2006 ele fez um convite para a gente, que eram os colaboradores mais antigos, entrar com ele num projeto de montar uma empresa, uma indústria cosmética, que é chamada Adatina. E aí o que a gente fez? A gente montou a indústria cosmética, ok? E aí eu diversificava um pouco assim, eu ficava meio período na Consulfarma e meio período na indústria. Como esse negócio cresceu, ele falou assim, cara, consultoria é cansativo, porque você tem que ficar o tempo inteiro pensando em novas estratégias, novos lançamentos. Vamos focar mais na indústria? Vamos sair desse negócio. O meu DNA era a Consulfarma. E aí foi quando a gente conversou e falou assim, cara, compra a indústria, compra a Consulfarma, ele falou. Compra a Consulfarma e você toca, cara, eu falei, mas não tenho condições de comprar ainda, porque era um sócio minoritário. Ele falou, isso a gente resolve. O que ele fez? Ele fez devolver as cotas da indústria e o resto ele parcelou em 5 anos. Eu trouxe o quê? Os meus parceiros de trabalho para formar a primeira sociedade, a segunda sociedade, né, na verdade. E aí veio um sócio antigo meu, veio o Lucas, que era o farmacêutico que desenvolvia as fórmulas da Adatina, e um colaborador do financeiro. A gente fez uma nova sociedade. E essa nova sociedade, o que ela fez? Ela começou a olhar um universo diferente. Tecnologia, inovação, plataforma digital. A gente, só para você ter noção, até 2015, nós tínhamos 36 colaboradores, uma média de faturamento aí de 600 mil, né? Hoje a gente está em 2020, tem 117 colaboradores e bate 1,4 de faturamento. A gente fez congresso, abriu plataforma digital para ensino à distância, pós-graduação e outras áreas. Então, o que a gente faz? A gente fala assim, ó, vamos olhar o que tem no mundo de novidade e trazer para o nosso mercado. Aí surgiu o High Nutrition, que é um instituto de educação na área de nutrição, que trabalha com nutricionista, farmacêutico. Aí surgiu o Instituto de Cosmetologia, que trabalha com desde médico, farmacêutico, esteticista. E depois disso a gente começou a olhar um pouco o cenário na parte de construção de imóvel, então a gente constrói casa também. E por último agora a gente montou o estacionamento de venda de carro, né? E os 4. Sempre os 4.
Com negócios em vários segmentos, os planos são atuar mais agressivamente no e-commerce, com um conceito que pensa no bem-estar do funcionário. Trabalhar muito forte e-commerce, trabalhar antes e depois, porque tem estudo científico, trabalhar muito influência digital, blogueira e fazer performar o produto. A gente vem construindo ela no estilo Skill Up, que é o quê? Uma empresa que tem 20 anos de mercado, mas que trabalha como startup. O importante é a produtividade. Por exemplo, eu tenho um departamento inteiro que faz home office, né? Então, isso é um caminho isso, assim, não é que está 100% funcionando, não, a gente está no caminho. Tanto que assim, a gente agora implantou uma cultura de comprar X notebook por mês para poder trocar todos os PCs por notebook, para que o colaborador tenha o quê? A flexibilidade de trabalhar de onde ele quiser. Como que vocês conseguiram trazer tanta inovação? Eu perdia muito colaborador. Por quê? Porque eu sou uma consultoria farmacêutica e como eu tenho um congresso, eu tenho clientes que vendem insumo, matéria-prima, que conseguem pagar mais para vendedor, para marketing. E aí eu tinha uma rotatividade muito grande. Eu não conseguia competir. Então eu contratava o colaborador, eu treinava o colaborador. O que acontece? Passava 3, 4 meses, quando o cara estava performando, o cara estava bom, ele ia embora para ganhar R$1.000 a mais. A empresa tem que ter um propósito. Só que o propósito, ele começa internamente, de dentro para fora. Cuide bem dos seus colaboradores, que ele vai cuidar bem do seu cliente. E os planos para o crescimento não param. O mundo mudou muito, né? Hoje em dia, então assim, você vê, hoje em dia a gente não consegue mais fazer aquele marketing tradicional. Hoje não dá para você ficar fazendo promoção, é muito conteúdo. Então a gente está investindo muito em podcast, em área digital, vídeo, então a gente tem canal no YouTube, Spotify, iTunes, tudo isso. Então a Consulfarma está no momento de transformação novamente para o digital de novo, de maneira diferente. Mais uma vez no digital, de maneira diferente. Casa é mais tranquilo, porque casa é mais assim, é comprar bem a matéria-prima para construir, e aí como você compra bem, você acaba vendendo bem, né? E carro é a mesma coisa. E carro usado hoje a gente consegue vender mais, porque hoje as taxas de juros elas batem um pouco maior do que era antigamente, e não dá às vezes para você comprar um carro zero está caro, então é um mercado que vai bem. Esse é o nosso maior desafio hoje, montar a plataforma inteligente do e-commerce, né, que a gente está fazendo pela VTEX, que é a maior plataforma do mundo hoje de venda online, para performar isso aí. E educação, parece que é bobeira, mas como a gente está vivendo um momento instável, as pessoas querem estudar. Então a educação vai bem também, a gente tem em média de 600 alunos por semestre. O que está um pouco difícil agora, por quê? Porque todas as feiras lá fora foram canceladas. Então o nosso berço de inovação, que a gente sempre participa de todos os meetings e feiras fora do Brasil para trazer tendência para cá. Isso a gente não tem esse momento, então é um momento instável, mas a gente acaba inventando outras coisas.